a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Estamos chegando já no final do ano, últimas semanas. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que está no Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu o irmão Lucas, no capítulo 16, os versículos 14, 15 e 16. O título da passagem diz: A autoridade da lei. Diz assim a palavra de Deus: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. 3 versículos que tem muitas coisas a nos ensinar. Bom, como eu sempre faço, eu gosto de olhar o contexto de uma passagem no amplo até o mais restrito. E num contexto amplo desta passagem, eu quero dizer a você que o nosso Deus, o Deus criador do universo, é um Deus disponível. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a concepção que nós temos de Deus, que criou todas as coisas, que criou o universo conhecido, deve ser a de um Deus que tem muita coisa para fazer. Um Deus que é muito ocupado. Um Deus que não pode se preocupar com os meus míseros problemas. Mas essa não é a verdade que a Bíblia diz. O nosso Deus é um Deus disponível. O nosso Deus é um Deus que está sempre perto, pronto para nos ouvir e para nos ajudar quando nós gritamos por socorro. Nosso Deus é um Deus disponível. Nosso Deus é um Deus próximo. É o Emanuel. É o Deus conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, esse Deus, ele não gosta de brincar de esconde-esconde com a sua criatura. E mesmo quando parece estar oculto, já que Deus não se revela na sua essência, ele brinca de esconde-esconde conosco como nós brincamos com uma criança, com um bebê. Quando você brinca com uma criança pequena de esconde-esconde, a graça não está você ir para um esconderijo secreto para que ela não te ache. Aí não está a graça da brincadeira. A graça da brincadeira está em você se esconder em um lugar fácil, em você tossir, falar, grunhir, mexer o pé, alguma coisa, para que a criança te ache e assim ela seja pega de surpresa. Em relação a Deus conosco da mesma forma, Deus se esconde em lugares fáceis de se achar, mas é preciso haver da nossa parte uma procura, uma busca, para que nós possamos assim encontrar Deus. Que, como diz o apóstolo Paulo, tateando, nós possamos assim achá-lo dentro de nossa escuridão. Como é então que se busca a Deus? Talvez seja um beabá que eu esteja falando aqui, mas eu não sei a quem esse vídeo irá chegar, aonde esse vídeo irá chegar. Uma vez eu estava dando aula, eu sou professor de escola dominical na minha igreja, e dando aula falando sobre a importância que nós temos que ter na leitura da Bíblia, no conhecimento bíblico. E um irmão, um novo convertido, o irmão Mário, ele levantou a mão e disse: como eu posso entender a Bíblia? Eu leio e não entendo.
E aí eu disse para ele, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma Bíblia numa linguagem acessível, uma linguagem que seja fácil de você entender a Bíblia. Não em um português clássico, mas uma linguagem moderna. E aí ele me deu a Bíblia dele. Quando eu vi que era na linguagem, na tradução NVI, Nova Versão Internacional. E eu disse então para ele, olha, a sua Bíblia já é uma versão fácil de ler. Essa versão é a versão moderna. Ela traz uma tradução moderna das Escrituras. Você não entende o que você lê? Ele disse não. Então eu disse para ele, então eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, faça uma oração antes. Peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento para ler as Escrituras. Então, surpreendentemente, ele me disse, como é que eu oro? Eu não sei orar. Para mim, falar da palavra de Deus parece muito fácil a quem já entende, mas naquele dia, naquela hora, eu vi uma pessoa que precisava realmente de um beabá espiritual. E aí eu disse para ele, pode orar do seu jeito. Fale do seu jeito, com as suas palavras para Deus. O Espírito Santo traduzirá isso ao Pai, e o Pai te entenderá, creia. Então, nós precisamos muitas vezes falar aquilo que é beabá para muita gente, mas que nesse beabá existe uma essência muito grande, porque nós que estamos envolvidos com religião, achamos que a religião irá explicar todas as coisas, que a religião irá abrir todas as portas. E eu tenho visto nesses últimos dias que não é assim. A religião, ela mais atrapalha na busca de Deus do que ajuda. Ela deveria ajudar, mas muitas vezes ela atrapalha. Porque pela religião, muitas vezes, nós vamos por caminhos desconhecidos, por caminhos que não chegam a Deus, chegam à autossuficiência, chegam a um tipo de espiritualidade que Deus condena e não chegam ao conhecimento pleno de Deus. Porque religião é isso. A diferença entre religião e salvação é que a religião é aquilo que você faz para Deus. E salvação é aquilo que Deus realiza para o homem, para mim e para você. A religião nunca vai nos levar a Deus. É Deus que toma a iniciativa. É Deus quem age. É Deus que faz as coisas acontecerem. A salvação, ela vem de Deus para o homem e não do homem para Deus. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Antes, pelo contrário, é Deus quem realiza a obra. É Deus quem faz o sacrifício. É Ele quem realiza. É por isso que os evangelhos vão dizer que quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu do templo de Jerusalém, que era grosso, que separava o santo dos santos, ele é rasgado de alto a baixo, porque a salvação vem de lá para cá e não de cá para lá. Essa é a salvação que Deus nos proporciona. E aqueles que pensam ao contrário disso são religiosos que ainda não entenderam. É desse tipo de pessoa que eu estou falando. Olha esses fariseus. Eles são religiosos. Eles têm cara de crente. Eles têm jeito de crente. Eles andam como um crente. Eles falam como um crente. Eles se vestem como crentes. Mas são puramente religiosos.
ainda não entenderam a essência do Evangelho, a essência que eu expliquei lá para o irmão Mário. Eles passaram batido por isso. Eles estão presos na sua religiosidade, no seu conhecimento da Torá, e se esquecem daquilo que é o mais fundamental de tudo. Jesus, nesse contexto, ele está explicando que é preciso haver uma disposição para servi-lo. Esse contexto imediato começa no capítulo 15, versículo 1, onde Jesus está reunido com algumas pessoas, com publicanos e pecadores, mas os fariseus e escribas estão por perto, estão ao derredor, e lá também estão os seus discípulos. E Jesus conta então 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. A parábola da ovelha perdida precisa haver disposição do pastor para buscar a ovelha que está desgarrada. A parábola da dracma perdida precisa haver disposição da dona de casa para varrer a casa e achar a dracma que está perdida. A parábola do filho perdido, apesar do pai não sair para buscar o filho, é preciso haver uma disposição do filho que saiu de casa para voltar à casa do pai. É preciso que caia a ficha para que ele entenda que na casa do pai dele os empregados vivem melhor do que ele está vivendo atualmente. E aí, quando cai essa ficha, ele se levanta, ele cria disposição para ir se encontrar com o seu pai. E quando lá chega, ele é recebido com festa. Já no capítulo 16, Jesus vai falar da disposição de um mordomo para granjear amigos. E os fariseus estão ouvindo tudo isso. E a Bíblia diz que eles eram avarentos e que eles zombavam de Jesus. Isso é muito para mim. Zombavam de Jesus. Aquele que os profetas tinham falado, profetizado, o Messias aguardado, o rosto de Deus estava entre eles e eles não conseguiam enxergar isso. Deus estava vivendo entre eles, mas eles não enxergavam. Só estava diante deles uma religiosidade morta, uma religiosidade de letra, mas não de coração. O termo aqui em grego quer dizer torcer o nariz, levantar o nariz, ou seja, usaram de arrogância para com o Deus encarnado que estava diante deles. Zombavam de Deus, porque a religiosidade era mais importante do que enxergar ali o Deus encarnado. E isso é muito perigoso para nós. Deixarmos que a religiosidade fale mais alto do que a nossa comunhão com Deus. Foi isso que Deus falou ao meu coração hoje pela manhã. Eu estava preocupado com qual seria a mensagem da semana. E Deus falou ao meu coração fortemente hoje pela manhã. E Jesus então olha para aqueles fariseus. Lá tem publicano, lá tem pecadores, lá também estão os discípulos. Mas é para os fariseus que Jesus se dirige. Não para os publicanos, não para os pecadores, mas para os religiosos da sua época. Jesus olha para eles e diz: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens.
Religiosidade muitas vezes é isso. É você mostrar uma coisa para alguém. E Deus abomina isso. Porque o nosso compromisso, primeiro ele tem que ser vertical, para depois ser horizontal. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que ter vida com Deus. E essa vida, ela nasce de dentro para fora. Ela nasce no interior. É por isso que Jesus usa esses argumentos com Nicodemos. É preciso o homem nascer de novo. Nascer como? Nascer da água e do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. O problema dos fariseus é que eles tinham muito orgulho de se comparar com quem estava ao lado deles ou ao redor deles. Eu chamo isso de teorema da conspiração. Desculpa, da comparação. Que é quando você se compara a outro. Ah, eu até sou uma boa pessoa comparada com fulano. Ah, eu nem sou tão ruim assim comparada com ciclano. Quando você se compara a outros, você vira soberbo, arrogante, orgulhoso. E mesmo quando você se compara a alguém que é melhor do que você, aquilo vai gerar em você inveja. Não são sentimentos cristãos, não são sentimentos que Deus quer que você tenha. Quer um conselho? Não olhe para quem está ao seu redor, olhe para o alto, olhe para cima e se compare com o Deus Criador. É isso que Jesus fala, mas Deus conhece o vosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que existe nos porões de nossas almas. Ele sabe aquilo de mais podre, aquilo de mais vil que existe dentro de nós. Não aquilo que expressamos, não aquilo que exteriorizamos, mas aquilo que é conhecido apenas no nosso pensamento. Deus, ele conhece, bendito seja o nome do Senhor. Deus conhece. Deus conhece. E Jesus continua dizendo, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eu gosto muito dessa partícula do versículo. Aquilo que dentre nós aqui gera likes, gera seguidores, gera aplausos, gera abraços, gera tapinha nas costas, dizendo, você é o cara, hein? Para Deus é a abominação. Deus abomina tudo isso, porque isso não traduz comunhão com Ele, não traduz vida com Ele, não traduz experiências com Ele, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele abomina a autojustificação. Deus não gosta de autojustificáveis. Deus não gosta de pessoas que se autojustificam, dizendo, quando olham para o espelho e dizem, eu gosto do que vejo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar as nossas misérias, enxergar que nós desagradamos a Deus continuamente e enxergar que nós precisamos sim de um Salvador, bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos enxergar. E Jesus continua dizendo, a lei e os profetas duraram até João. João foi a dobradiça. João foi o elo que ligou a antiga aliança para a nova aliança. A lei cerimonial já era.
A lei cerimonial para nada mais serve, mas a lei moral, essa continua em voga até o dia de hoje. Vou dizer mais, a graça ainda deixou que as coisas ficassem mais estreitas e mais pesadas, porque Jesus no seu Sermão do Monte disse: ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Está lá no livro do Êxodo, nos 10 mandamentos. E Jesus continua dizendo: eu, porém, vos digo. Ou seja, a partir de agora, o que vale é o que eu estou dizendo. Se vós, em vosso coração, intentastes em possuir uma mulher, vocês já adulteraram com ela. O adultério agora não está mais no coito, oficialmente dito, mas no pensamento já é adultério. E essa lei moral, ela continua até o dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o trabalho ele tem que ser feito de Deus, tem que partir de Deus, a salvação tem que vir de Deus e não de nós mesmos, porque nós somos incapazes. É impossível a nós gerarmos salvação. A salvação, ela tem que vir de Deus. E Jesus termina dizendo: desde então é anunciado o reino de Deus. É isso que Jesus veio a anunciar, a nova aliança, o novo sistema, o novo caminho, a salvação propriamente dita, porque sangue de bois e bodes não podem salvar ninguém, diz o autor da Epístola aos Hebreus, mas o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, esse pode salvar a mim e a você da ira futura, bendito seja o nome do Senhor. E termina dizendo: e todo homem emprega força para entrar nele. Existem eu vou apenas dizer aqui dois caminhos, duas interpretações para explicar: e todo homem emprega força para entrar nele. A primeira interpretação é a interpretação da religiosidade. Todo aquele que vem a Deus, ele tem que saber separar, ele tem que aprender a diferenciar religiosidade de vida com Deus. Religiosidade de comunhão com Deus. Não é fácil fazer isso, porque as instituições muitas vezes nos levam a sermos religiosos apenas, a exteriorizarmos uma coisa que lá dentro nós verdadeiramente não somos. Então nós temos que ser sinceros o suficiente para separar religiosidade de comunhão com Deus. O que Deus requer de nós é comunhão com Ele. O que Deus requer de nós é vida com Ele. O que Deus requer de nós é que nós andemos a nossa jornada com Ele. É claro que nós deveremos mostrar isso em nossa vida. Mas é por isso que a palavra religião aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Uma em Paulo, dizendo sobre a sua antiga religião, a religião do farisaísmo. Essa está descartada. E as outras 2 com o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, onde ele fala de religião. Ele fala: a verdadeira religião para com Deus nosso Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é religião para Deus. O resto é apenas o jeito humano, o esforço humano de se chegar para Deus. É isso. E a segunda interpretação que eu faço desse pequeno verso: todo homem emprega força para entrar nele, é que cada um que descobre o reino de Deus, que descobre as maravilhas do Evangelho, ele precisa sim se esforçar para conquistá-lo. Eu não estou falando de salvação. Salvação é gratuita.
Eu estou falando de viver o reino. Jesus tem uma parábola que ele diz que o reino é comparado a uma pérola de grande valor, que quando alguém a acha, vai, vende tudo o que tem para comprá-la. Essa é uma das maneiras que Jesus descreve o reino que ele está inaugurando. Não é fácil viver o reino. Não é fácil. Não é fácil. Em Mateus ele vai falar de que o reino é tomado à força. Não a salvação, entenda bem, mas essa vivência no reino. Esse andar no reino. Por quê? Porque viver para Deus envolve em renúncia e negação. Renunciar muitas coisas que o mundo valoriza, mas que para Deus é abominável. E negar muitas vezes a si mesmo. Como o próprio Jesus fez, nós devemos fazer também. Bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus pertence àqueles que são justificados do alto, em vez de serem os auto-justificados. Essa é a diferença da auto-justificação, da justificação do alto. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, aleluia. Nós não nos justificamos, nós não somos bons, não somos bonzinhos, não, somos vis, somos pecadores, é Cristo quem faz o trabalho em nós, é Ele que age em nossas vidas, bendito seja o nome do Senhor. Porque aquele que procura se justificar, ele se ocupa, ele fica ocupado em provar o que ele é para os outros. Mas nós não. Nós não temos essa ocupação. Nós temos um justificador. Alguém que não está ocupado, antes está disponível para aqueles que gritarem por socorro, para aqueles que clamarem por misericórdia. Deus está perto, está dizendo, estou aqui. Não foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz? No último momento da vida dele, depois de uma vida miserável, depois de uma vida de inimizade contra Deus, ele enxergou em Jesus o Messias. Ele enxergou em Jesus alguém que poderia salvá-lo. E ele, como um último suspiro, diz: Mestre, lembra-te de mim. Ou Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi justamente isso que Deus queria ouvir. E a resposta veio na sequência. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a promessa que Deus tem para todos aqueles, independente do momento que está passando. Olhem para Ele, clamem a Ele e gritem por socorro. Que esta palavra possa falar melhor no seu coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.